sou Lara Crivellaro, diretora do Instituto Educbank e estou aqui para mais um episódio do Pode Falar Gestor. Esse é um espaço de interação onde discutimos tendências e as novidades do mundo da educação, sempre trazendo novos convidados para conectar escolas e educadores do Brasil e do mundo. E hoje nós vamos falar sobre planejamento. E temos aqui a Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da BET Brasil, para conversar conosco sobre esse tema, que é um tema tão importante quando a gente pensa para o próximo ano de planejamento de escola, como é que a gente começa a pensar e elaborar tudo que nós queremos, porque as férias chegam, os educadores relaxam e começam a recarregar as energias para o próximo ano. E sempre no começo do ano, todo mundo se reúne para planejar o ano seguinte. O quanto isso é importante e faz sentido no contexto da escola, Adriana? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lara. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, que não é, na realidade, um único tema importante para educador ou para a escola, mas para a vida, né? A gente precisa aprender a planejar sempre. E planejar significa um pouco a gente colocar os nossos sonhos, os nossos desejos em prática. Então, eu acho que quanto mais é importante hoje em dia para a escola, como uma organização, esse termo planejamento, essa ação, mais do que um substantivo, eu gosto de pensar no sentido do objetivo, né, da ação, planejar. Planejar significa você ter uma intencionalidade no que você quer fazer, aonde você quer atingir resultado. E para a escola é fundamental isso, tanto do ponto de vista de mudanças, de inovação, de o que a gente vai fazer de novo nessa escola este ano, o que a gente pretende atingir como resultado para os nossos estudantes, que modificação de infraestrutura a gente quer fazer. Então, o planejamento ele vai esbarrar em todas as áreas da escola, não exclusivamente na área pedagógica. Então, fundamental pensar no momento específico para isso e em momentos de revisitar o que a gente deixou claro e deixou planejado. E, Adriana, você entende que o planejar é a atitude do gestor? Não exclusivamente, viu, Lara? Eu acho que planejar passa por todos os atores envolvidos na escola ou na comunidade escolar. É claro que ninguém planeja e ninguém faz nada sozinho. Existe a necessidade, vamos dizer assim, de um líder que encabeça essa conversa ou essa ação de planejamento. Isso sem dúvida nenhuma. Mas ele não vai fazer isso sozinho e ele não vai decidir isso, o que fazer sozinho. Então, eu diria que uma dica aqui de um bom gestor que quer implementar um bom planejamento na sua escola, comece com atitudes de escuta dos seus educadores, dos seus professores, dos seus coordenadores e, quem sabe, dos seus estudantes e comunidade de pais. Momentos para escutá-los. Quais são as dores que eles têm, os desafios que estão enfrentando no dia a dia ou que enfrentaram anos atrás? Que ideias eles têm? Então, eu acho que planejar significa você pensar em coisas novas para fazer. Nada mais interessante de escutar quem faz essas coisas no dia a dia. Então, um bom líder que executa um bom planejamento começa escutando, sem dúvida nenhuma, as ideias, os desafios, as dores. Então, eu acho que existem instâncias de planejamento, que são definições talvez conceituais, para onde a escola vai conduzir os próximos anos, as diretrizes principais. Existem decisões estratégicas desse planejamento, de que forma a gente vai conseguir isso. Existem estruturas operacionais para conduzir essas estratégias. Então, você tem várias instâncias que você pode envolver todos os atores da comunidade escolar nisso, mas sozinho não dá para fazer. Eu diria que um bom líder nessa fase de planejamento é aquele orquestrador dessa comunidade, é aquele que incentiva, que delega, que escuta, que motiva todos os atores nesse planejamento e, mais do que no planejamento, na execução do planejamento, sem dúvida nenhuma. E aí então nós estamos falando de liderança mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Porque a estratégia, ela é importante você envolver
todo mundo, né? E para isso a liderança. Então, pensando numa escola, nas questões administrativas, nas questões pedagógicas e financeiras, são 3 partes para um gestor liderar e organizar esse planejamento, né? Mas tudo isso também envolve o posicionamento da escola frente à comunidade, como a escola vai ser vista, desejada pelos alunos, as questões de comunicação, de marketing. Os desafios são grandes. É grande estruturar isso tudo, né? E mais do que pensar nessa grande estrutura e nesse planejamento, escutar essas diversas vozes. Quando você fala, tem o setor administrativo, financeiro, pedagógico. Numa empresa é isso também. Você tem o marketing, a comunicação, comercial, né, jurídico, tem tudo isso. São setores importantes, mas a gente não pode pensar, e um líder não pode pensar de forma isolada o setor. Eles precisam ter um propósito compartilhado, porque cada um olha esta escola sob a sua lente, né, do ponto de vista da sua lente. E se a gente caminha assim, a gente dificilmente vai ter uma conversa fluida. Então, o mais importante aí para este líder, para esse gestor, é articular essas 3 áreas, 4 áreas, quantos setores a escola tiver, para que o propósito seja comum. Então, se a definição por exemplo, de implantar uma nova metodologia na escola, uma nova plataforma na escola, alguma coisa que envolva gastos, né, investimentos de recurso, formação de professores, um novo formato no currículo escolar, é necessário que todas essas áreas estejam entendendo o que é que vai ser feito. Para que, primeiro, analise a viabilidade. Eu gosto de falar que é o seguinte, não dá para sonhar sem saber se tem dinheiro em caixa. Né? Então, a gente precisa sonhar com o pé no chão para saber o que é viável fazer. Então, do ponto de vista da área pedagógica, eles estão olhando sempre os estudantes, a aprendizagem dos estudantes, e daí o sonho é ilimitado. Acontece que a área administrativa, a área financeira, vai às vezes responder com não. Não dá para fazer isso. Então, isso tem que ser pensado junto. Então, é importante que todas essas áreas estejam articulando para saber o que é viável ser feito. Mais do que viável, o que é sustentável ser feito numa escola, que tem justamente um mecanismo de recursos financeiros e de recursos humanos que são limitados e que é possível ou não ser feito. Então, sem dúvida nenhuma, precisa ser articulado, o gestor precisa orquestrar e conduzir essas 3 áreas para um propósito comum. Não existe o planejamento da área financeira, da área pedagógica e da área administrativa. Existe um único planejamento da escola, onde cada área complementa e conversa com a sua expertise, com a sua habilidade para um propósito comum. E janeiro é o momento em que as pessoas estão sentadas juntas e trabalhando esse planejamento. Você acha que os professores, num retorno às aulas, num momento em que pós-férias, onde as pessoas estão começando a olhar para esse próximo ano, é o momento em que os professores se envolvem mais nesse planejamento? Então, eu costumo dizer que, assim, às vezes eu fico um pouco arrepiada com essa tal semana do planejamento de janeiro, porque, na maior parte das vezes, é simplesmente para cumprir um protocolo de preencher um documento de planejamento do ano. E, se for para fazer isso, é melhor não fazer. Eu acho que esse momento de janeiro, que é antes do início do ano letivo, onde os professores estão voltando, assim deve ser feito um pacto mesmo de qual vai ser a grande proposta nossa para este ano. O que nós queremos atingir este ano em termos de aprendizagem dos alunos, qual vai ser o foco, qual vai ser a meta. Isso é importante ser estabelecido nesse momento em comum com todos, para saber exatamente como cada área vai agir. Mas, se não houver, ao longo do ano, eu diria, encontros de escuta para avaliar se a rota que foi traçada está indo bem ou não,
aquele encontro de planejamento vai por água abaixo. Então, eu digo muito mais que planejar é agir. É você agir com uma intencionalidade. Então, é como se aquele planejamento fosse, do início do ano, fosse um marco de indicar assim, queremos ir para este lado. E encontros que podem acontecer nas reuniões de... Aqui em São Paulo é HTPC, aquelas reuniões de hora trabalho dos professores com gestores ou outras instâncias que podem ser criadas, elas devam acontecer para fazer uma autorregulação, uma autoavaliação, assim, será que a gente está indo para o caminho que a gente planejou lá em janeiro ou não? O que a gente precisa ajustar de rota? Então, é importante entender o conceito de planejamento, que é um agir constante em função de um objetivo traçado. É como se fosse, vamos nos regular enquanto, qual é a nossa intencionalidade? A gente está indo para o caminho certo ou não? E não simplesmente traçar um plano de planejamento e, de repente, porque a vida leva a gente para uma rotina, às vezes, que você se distancia da tal semana de planejamento em janeiro. Então, a gente precisa cuidar disso. Aí é um papel do líder. Cuidar para saber se isso está sendo acompanhado. E, geralmente, as escolas fazem uma revisão em julho, né, desse processo. Mas é muito importante eu gosto de falar... para o mundo escolar, que planejamento tem relação com a intencionalidade da ação. Perfeito, Adriana. Então, eu acho que a gente começa a separar um pouquinho. No começo, a gente mencionou que o planejamento é importante, toda empresa tem seu planejamento. A gente tem uma característica diferente da escola e das empresas, de forma geral, né? E no setor de educação, planejamento remete a tal semana de planejamento de janeiro. E isso é uma característica importante que a gente precisa separar de empresas, né? Então, empresas têm um tal planejamento de budget, que às vezes acontece em agosto, às vezes acontece no final do ano, mas na escola especificamente, o planejar envolve todos os atores da escola e é importante que esse planejamento seja um pacto, mais do que uma questão documental. Exato. Né? É um pacto de um propósito compartilhado, digamos assim. É para lá que nós vamos, sabe? Se isso todos participam dessa definição, a chance do engajamento ao longo do ano dos atores, ela é muito maior. Se é um protocolo para constar de forma bonita, num papel, o que vai ser feito daquela escola, para que depois se mostre para outros atores, dificilmente isso vai acontecer. E burocrática. Protocolar e burocrática, exatamente. Porque é documental. A diretoria de ensino exige que se tenha o documento. Ok, mas... o planejamento da escola, ele tem que surgir da prática e voltar para a prática. Ele não é um papel. Então, quando eu falo de importância de escutar os educadores, os coordenadores, os estudantes, os pais, em relação ao que está acontecendo na prática, o que pode ser melhorado, quais são os desafios, para que depois isso seja traçado como uma intenção de um novo planejamento, ele volta para a prática. Então, o planejar de uma escola é um agir constante, com intencionalidade. É isso. Então, acho que não é uma questão de pôr um papel bonito com um conjunto de ações. A gente está constantemente refletindo sobre a nossa prática. E é o coletivo, né? É o coletivo. Não tem outra solução. O papel do gestor, ele é muito mais um maestro nessa orquestra e todos os músicos precisam estar tocando a mesma melodia de forma coerente. Exato, né? e incentivador. E é um papel de um líder que delega, um líder que motiva, um líder que escuta. Acho que hoje em dia o que a gente está mais tendo de dificuldade numa escola é a escuta. A escuta faz com que todos tenham valor no processo. À medida que eu te escuto e você pertence a esse processo, é como se eu falasse para você, você existe para mim. Isso é importante. Então, num planejamento, se não existe esses momentos de escuta para validar os atores no processo, você está fazendo alguma coisa que é um top-down, que é de cima para baixo, que assim é assim que tem que ser.
sou eu que estou falando, é do meu jeito. Essas são frases que não cabem num planejamento de uma escola que queira trabalhar de forma colaborativa, de forma democrática, de forma onde todos os atores convergem para o mesmo propósito. E aí, pensando agora em metodologias de ensino, né? Quando uma escola resolve planejar pensando na formação dos professores para atendimento de uma demanda que a gente está vendo aí, com inteligência artificial surgindo, com muitas situações de alunos neuroatípicos. Tudo isso é novidade dentro das escolas, né, Adriana? E são ingredientes novos que precisam entrar nesse planejamento, né? O desafio está ficando maior? Eu não sei se o desafio é maior ou o nível de consciência agora de que o desafio é maior aumentou, entende? Eu acho que o desafio estava posto sempre. Acontece que agora a gente toma consciência de que isso existe. Diante disso, aqui cabe ao líder não ficar numa atitude de responsabilidade de saber todas as respostas. Não é papel do líder saber todas as respostas, mas acho que é papel do líder saber as perguntas que ele deve fazer para buscar essas respostas em conjunto. Aí eu acho que está outro desafio em relação a agir separadamente, isoladamente. O líder nunca age isoladamente, porque se ele é um líder, existe um grupo de liderados que está apoiando esse líder. Então, acho que a ideia de ele fazer boas perguntas para esse grupo, aonde é que a gente vai descobrir como agir com, por exemplo, estudantes neuroatípicos? O que a gente vai fazer? Esse grupo pode sair pesquisando e descobrindo formatos interessantes. Não cabe ao líder trazer a resposta pronta. Cabe ao líder incentivar e motivar esse grupo a encontrar soluções. Então, eu acho que cada vez mais estamos diante de desafios novos, que não temos respostas claras ainda, e talvez a gente não vá ter a resposta única correta, que é para uma escola, que pode ser diferente para outra escola. Acho que cabe a gente começar a pensar, e isso pode ser libertador para um líder, de que não existe solução pronta e única. Então, se um líder está esperando, deixa chegar um momento para eu saber exatamente qual é a forma de eu introduzir inteligência artificial na minha escola, líder, não vá esperar esse momento, que não vai acontecer. Sabe? Então, acho que é um momento de experimentações, sem dúvida nenhuma, porque estamos diante de coisas muito novas, que a gente não tem precedente para isso em relação a práticas e a resultados. E estamos diante de coisas novas. E quando a gente está diante de coisas novas, imediatamente no ser humano causa uma repulsa ao novo. Não sei o que é isso. No educador parece que ainda mais. Né? Então, é importante que a gente experimente, que a gente tenha liberdade e tenha um ambiente que caiba o erro. O erro como um processo de aprendizagem. Então, um bom líder permite erro no seu grupo, permite que esses experimentos diante de todos esses novos desafios aconteçam, para que a gente comece a descobrir o que é possível ser feito para esta escola, e não para aquela, mas para a nossa escola aqui, que tem um conjunto de identidade diferente de todas as outras. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? A diversidade e a identificação daquela identidade, daquele grupo. Daquela comunidade escolar. Daquela comunidade, exatamente. As demandas das famílias são diferentes, os conflitos são diferentes, né? E, então, acho que você toca num ponto que é muito importante no meio de tudo isso, quando a gente fala em liderança e em planejamento, que é a capacidade de ouvir. Exato. E acho que ouvir, Lara, e ao mesmo tempo se reconhecer. Porque à medida que você escuta a comunidade escolar, você começa a conhecer ou reconhecer a identidade daquela comunidade escolar e daquela escola. Né? Não é o que você acha que você gostaria que fosse, mas é aquilo que
é formado pelo conjunto de ações de todos os atores daquela escola, seja o professor, seja o estudante, os pais, coordenadores, funcionários e colaboradores dos outros setores. Então, escutar essas pessoas significa validar o valor dessas pessoas nessa comunidade, significa reconhecer quem somos, né? Então, buscar a identidade dessa escola, quem somos e o que queremos e para onde a gente vai. Então, um planejamento estratégico ou um planejamento escolar é um pouco isso. E dinâmico, né, Adriana? Dinâmico, vivo e humano. Eu diria que um planejamento que não for dinâmico, vivo no sentido de que ele está se remodulando a todo tempo, e humano, pensando na perspectiva de que quem faz qualquer ação dentro de uma escola é um ser humano, ele tem que ser assim. Senão ele cai naquilo que a gente falou agora há pouco, na burocracia, no protocolo, no papel bonito. As famílias, elas têm um papel muito importante dentro da escola, e muitas vezes a gente vem percebendo ao longo do ano, situações não planejadas, que surgem através de ou um conflito que nasceu dentro da escola, ou uma situação de bullying, de violência, ou até de grupo de WhatsApp de pais, né? E aquilo tudo não foi planejado, aquilo tudo não estava no planejamento, e as pessoas precisam se reinventar ao longo do processo. Esse é um dos maiores desafios que você acha que o gestor enfrenta hoje no seu papel? Então, eu acho que quando a gente fala do papel do líder, ele tá necessitando hoje em dia exercitar a maior habilidade, que é de adaptabilidade. Né? Um líder que não tiver a capacidade de se adaptar para situações novas hoje em dia, ele vai ter problemas. O tal planejamento de janeiro, ele não ocorre bonitinho conforme ele foi pensado. Ele nunca vai ocorrer bonitinho. Porque é o que você falou. Vem um boom do grupo de WhatsApp das mães, que é um caos. Eu há 3 anos saí desse grupo de WhatsApp de mães, porque meus filhos saíram de escola, e realmente é complexo essa comunicação. Pode ser qualquer outra entrada de inteligência artificial. Há 2 anos atrás ela não existia e agora ela existe. Então, qualquer situação nova, e daqui para frente elas vão existir a cada tempo numa maior quantidade, é motivo para o líder descobrir como é que ele age com aquilo. Então, essa capacidade de adaptabilidade, ou de você construir uma ação que se regenere a todo momento, que seja possível ser a todo momento repensada, olhada, nada é muito definitivo hoje em dia. Então, isso é uma capacidade importante de ele fazer. E, para isso, você pode criar instâncias diferentes dentro da escola. Você pode ter um grupo de gestor de crise dentro da escola. Né? Porque existem essas crises. Um caso de bullying pode virar uma crise de comunicação na escola, como a gente já percebeu vários acontecendo. Podem perder alunos no meio do caminho por causa disso. Então, como lidar com isso? E, para isso, existe uma necessidade de ter pessoas que estejam atentas a vários aspectos deste acontecido. Eu acho que isso é importante, no sentido da diversidade, de você ver várias perspectivas sobre a mesma coisa. Porque a gente enriquece quando a gente olha o mesmo fato por diversas formas de ver. Então, com isso, você cria uma capacidade de tomada de decisão frente a um processo inovador, algo que possa acontecer, muito mais eficiente. Então, na minha opinião, um líder que tenha um apoio, entre aspas, assim, de um grupo de crise, de pessoas onde ele pode contar, quase que o conselho consultivo de uma empresa, entende? O que isso também é planejar, né? O que criar esses grupos. Na realidade, é planejar a sua gestão. Uhum. E planejar a sua gestão, líder, significa planejar para saber se a escola está indo para o caminho correto ou não, que foi decidido ou pactuado lá em janeiro. Ou é como se isso seja pactuado a todo momento e a todo mês de janeiro isso se revisite. Uhum. Isso é interessante, entender a escola de uma forma mais sustentável e não ano a ano.
Isso é um lugar que isso nunca foi pensado. A escola se vê ano a ano. Mas muitos dos estudantes permanecem. Muitos dos professores permanecem. Que, aliás, essa é a estratégia, Não é? né? De você manter a sua rematrícula para o ano seguinte. Exato. Então, na realidade, eu pergunto, por que fazer um novo planejamento ano a ano? É como se a escola deveria ter um pacto em comum e que aí sim, ano a ano, revisite em função daquela realidade daquele ano. Mas existe algo anterior que já está pactuado. Tem que ser mantido. Que tem que ser mantido. E aí nós estamos falando de valores, de diretrizes, de tipo de escola, de aprendizagem ofertado. Quer dizer, é uma escola que está mais voltada a preparar um estudante para simulados, Enem, ou é uma escola com uma visão mais humanista? Eu não estou pondo em foco isso e julgando qual é a melhor ou qual é a pior, mas isso tem que estar pactuado com a própria escola e com a própria comunidade, porque quer queira, quer não, é o que ela oferece. Então, como fazer isto no ano de 2026, de 2027, de 2028? Perfeito, Adriana. Eu acho que você traz aí a questão da própria identidade, Exato. da missão, dos valores, ano a ano, só trazendo para a mesa, reavaliando o que foi feito no ano seguinte e trazendo aí as perspectivas para o próximo, né? Eu acho que em alguns momentos, quando a gente fala em planejamento, as coisas ficam um pouco confusas na escola, porque a gente olha muito essas questões financeiras, administrativas. Nós vamos planejar construir um prédio novo para a escola, mas a identidade da escola é o core da escola. A escola está lá só para promover a aprendizagem. Não existe outra missão e função de uma escola. Se tem um prédio novo, tem que estar a serviço da aprendizagem. Se vai acontecer a implementação de uma plataforma que envolve custos, é a serviço da aprendizagem. Então, todas as outras áreas, elas estão a serviço da aprendizagem. Então, assim, o planejamento todo tem que estar focado para o que se quer daquela escola. É uma organização que todos os atores prevêem que estudantes aprendam. Se a gente for resumir a definição de uma escola, é isso. Aprendam o quê? Aprendam o que aquela escola quer trazer como foco de aprendizado para aqueles estudantes. Aquilo que eu falei da diferenciação. E aí tem várias linhas pedagógicas, metodológicas, que vão trazer a identidade para aquela escola. Mas essa coerência de o que eu vendo, entre aspas, o que eu falo... Entrego, né? Tem que ser relacionado ao que eu entrego. Isso é que a gente tem que cuidar, talvez, no nosso planejamento. A prática dessa escola está sendo coerente com o que a gente discursa lá na pré-matrícula para os pais? Se não, isso é um problema. A gente precisa buscar cada vez mais essa coerência. Para quê? Para que a gente veja na nossa escola que basta alguém olhar o que é feito nessa escola, já está entregando o que prometeu. Entende? É como se a ação fosse digna do nosso discurso. Isso é fundamental. Então, eu acho que planejamento bem feito é sinônimo de coerência entre prática e discurso. Perfeito, Adriana. Muito bom. Que papo rico que a gente teve aqui hoje. Queria pedir para você deixar aí um recado para o gestor que está organizando o seu planejamento para o próximo ano, já olhando as novidades no mercado em termos de tecnologia ou em termos de infraestrutura, mas também revendo o corpo docente, porque isso também acontece. Sem dúvida nenhuma. Ano a ano, rever esses atores todos que formam a escola e pensando nesse planejamento do próximo ano. Que recado você deixa? É engraçado que eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, para a Beth. Eu acho que quem vai à Beth fica confuso, porque é muita opção de coisas para ver e, às vezes, muita ideia que fala, quero trazer isso para a minha escola. Então, eu digo que quem vai à Beth sem um foco claro do que quer procurar, se perde. E aí, gestor, dentro da escola onde você está à frente nessa liderança, identifique
qual é o norte, qual é o porto que você vai querer aportar, este grande navio que é a escola, para descobrir o que é que você precisa. Então, isso é uma coisa fundamental, primeiro. Segundo, este planejamento, ele é feito não só pelas suas duas mãos, mas por várias mãos. Então, converse, abre espaço de escuta com todos os atores da sua escola. Então, se eu acho que assim, a dica maior aqui, para quem está olhando para isso, abra conversas e boas conversas para descobrir o que a gente pode fazer, o que é ouvir a dor do outro, mas não com julgamento prévio, para entender o outro. Isso é fundamental. Eu brinco que a escola é um lugar que, às vezes, é muito complicado, principalmente escola privada, pelo seguinte: qualquer implementação nova que aconteça, ou qualquer compra que a escola vai fazer, quem decide a compra acaba sendo o gestor, o diretor. Quem paga essa compra são os pais. E quem usa essa compra, seja um serviço, um produto, são os professores. Então, veja só que coisa complexa que acontece na cabeça desse gestor. Eu compro uma coisa que não sou eu que vou usar, que também não sou eu que estou pagando. Quem vai usar não escolheu e não pagou, e quem está pagando não usa diretamente. É muito esquizofrênico isso. Quando a gente para pensar, a gente fala, meu Deus do céu, que coisa louca. Esse é mais um motivo de trazer para a consciência de que hoje a gente conversa todo mundo junto para saber o que a gente precisa, a gente tem dinheiro para arcar com isso, a gente tem condições de arcar com isso, isto é relevante para o nosso momento, em termos de produto ou serviço, ou seja o que for, e as pessoas vão usar, porque quantas vezes a gente escuta, a escola comprou esse site ou esse conteúdo e ninguém usa. Entende? Então, acho que é coletivo, não tem outra saída. E um coletivo humano, um coletivo com escuta. Um coletivo que abre espaço para que o outro se identifique e que seja reconhecido como uma pessoa de valor. Sim, sem dúvida. Muito gostoso esse papo, acho que muito ilustrativo para quem nos assiste, né? Causa aí muitas reflexões. Super obrigada, Adriana, pela sua participação. Obrigada a você, Lara. Um prazer estar aqui conversando sobre talvez o que mais há de importante na escola. A gente começar a planejar com boas intencionalidades e com todo o time. Muito bom. Obrigada. E obrigada a você também que está nos assistindo. Siga-nos nas nossas redes sociais do EducBank, no YouTube, no Spotify, no Instagram e também esse vídeo na plataforma do Educador 21. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Até a próxima.